Nós vamos apresentar hoje à tarde os resultados de um relatório que o Banco Mundial fez com a ajuda e o apoio de muitas pessoas até nesta sala mesmo, que forneceram comentários, suas especializações, especialmente a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que tanto forneceu comentários como foi parceiro na tradução e publicação do relatório. Realmente, a primeira coisa que nós dimos conta, quando fizemos um análise de todos os dados disponíveis sobre a educação infantil no Brasil, sobre o censo escolar durante os últimos 15 anos, o PNAD nos últimos 15 anos, a primeira coisa é um tempo super emocionante, como disse o professor Schonkoff hoje de manhã, para estar no Brasil trabalhando na primeira infância. As melhorias são muitas. Faz só 12 anos, em 1999, foram apenas menos de 8% de crianças de 0 a 3 anos que estavam participando em algum centro de educação infantil e uns 50% de crianças de 4 a 6, como a pré-escola for nesse tempo, participando em alguma pré-escola. Agora, 10 anos depois, em 2009, a proporção de crianças em creche tinha dobrado para 18%. Ou seja, isso é impressionante mesmo. E o número de crianças em pré-escola também aumentou muito, até mais de 80% de crianças, de novo, entre 4 e 6. 4 e 5, que agora é pré-escola, é um pouco menor, mas ainda assim tem expandido muito. Então, não é só a cobertura que tem aumentado, também é a qualidade que realmente tem melhorado. Então, por exemplo, se você olha no censo escolar sobre a infraestrutura das creches, das pré-escolas, sobre cada indicador que nós olhamos, tem melhorado nos últimos 10 anos, entre 2001 e 2009, tanto nas creches como nas pré-escolas. As creches e pré-escolas com seu prédio próprio já muito menos estão na casa de um professor e um pastor, já não estão dentro de algum centro comunitário. Muito mais comum agora ter um prédio ou estar dentro de uma escola, um lugar adequado com respeito à infraestrutura. O banheiro dentro, eletricidade, todas essas coisas têm aumentado, alguns muito. Então, realmente, a qualidade tem melhorado. E não só é questão da infraestrutura. Se olhamos a qualidade dos professores, as qualificações dos professores nas creches, tanto como nas pré-escolas, temos observado um aumento enorme nos últimos 10 anos, com a proporção de professores que têm recebido algum ensino superior. Então, muito menos enfrentamos esse problema com cuidadores que nem sabem ler, que nem estão alfabetizados, por exemplo. Muito mais, uma proporção muito maior, já tem alguma formação superior. Agora, tudo isso não aconteceu num vácuo, nem é a sorte. Não, isso acontece dentro do contexto de uns avanços muito importantes para a criança na política pública. E a professora Vera conversou um pouco hoje de manhã sobre isso, não vou revisar tudo. Mas umas coisas chaves que realmente mudaram o terreno para a educação infantil no Brasil nos últimos anos. A lei de diretrizes e bases, que dá essa responsabilidade para a educação infantil no município, que dá esse poder aos municípios para realmente investir e criar seus programas. Os programas Fundef, que expandiram os recursos para a educação em geral, e, claro, Fundeb, em 2007, que expandiu para a educação infantil, fizeram uma transformação. E a última coisa é essa idade escolar, que tem baixado até em 2009, essa mudança para 4 anos, que vai já tomar efeito nos próximos anos. Isso coloca o Brasil um dos países com mais educação, ou seja, iniciando a educação numa idade menor em todo o mundo. Ou seja, realmente faz o Brasil um dos pioneiros. E uma política que não posso listar aqui, porque é grande demais, são as políticas municipais e estaduais. Ou seja, nós focalizamos muito nas políticas públicas ao nível federal e realmente tem sido pró-criança, tem melhorado muito nos últimos anos. Mas cada estado, cada município, eu trabalho com o Banco Mundial, eu tenho o privilégio de ir trabalhando com várias entidades dentro do Brasil. E em cada um estão fazendo atividades para tentar melhorar essa primeira infância, para realmente mudar o terreno para essas crianças
crianças e dar essas oportunidades. Ok, então, temos avançado muito no Brasil, realmente, é impressionante, mas falta muito. Ainda temos muito que podemos melhorar. Se observamos esses 18% que estão dentro das creches, super, mas isso quer dizer que temos 82% de crianças de 0 a 3 anos que não estão dentro das creches. Não são entre 9 e 10 milhões de crianças que estão fora da creche, fora de nenhum tipo de centro infantil. Com a pré-escola, que já está voltando como nível de educação compulsória, e vamos de novo, estamos já com mais de 80% de crianças dentro, mas ficam 1,6 milhões de crianças fora. É um número de 2009, então talvez tenha diminuído um pouco. Que bom, mas ainda falta um trabalho forte para realizar. Então, uma das coisas que fizemos nesse relatório foi olhar exatamente quem é que está ficando fora. E o que olhamos, por exemplo, com as creches, vou demonstrar os números das creches aqui, mas realmente são parecidos para as pré-escolas também. Observamos que temos 17, 18% das crianças na creche, de 0 a 3 anos. Agora, se dividimos isso para os mais ricos, ou 20% de crianças mais ricos, e os 20% mais pobres, usando os dados da PNAD, observamos uma diferença chocante. Ou seja, vamos de 12% de crianças, no 20% mais pobre, mais carente, para 34%, ou triplo, de crianças nesse grupo com mais recursos. Então, não é que, bem, estamos faltando algumas crianças. O que estamos faltando são as crianças pobres. E como o professor Shonkoff falou hoje de manhã, que vamos falar um pouco mais daqui a pouco, são obviamente as crianças que precisam dessa atenção mais que qualquer outro. As outras crianças que estão faltando realmente são as crianças rurais. Então, nós temos atingido bastante sucesso com construir creches, construir pré-escolas nas cidades. E observamos que a média são 22% das crianças nas creches nas zonas urbanas. Mas nas zonas rurais, que enfrentam muitos problemas muito diferentes para um centro infantil, os números são muito mais baixos. Então, quando vamos avançando na política pública, quando estamos reformando nossos programas e planejando para os próximos 5, 10 anos, estes grupos são 2 grupos que temos que realmente manter em consideração se queremos fornecer as oportunidades para as crianças do Brasil. Bem, agora a cobertura, então, ainda dá para melhorar. E outra área é a qualidade. Então, de verdade, tem melhorado muito nos últimos 10 anos. Mas tem algumas oportunidades para melhorar ainda. Um estudo no ano passado, que foi realizado em parceria entre o Ministério da Educação, Fundação Carlos Chagas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, eles fizeram um levantamento em 6 cidades capitais, 6 municípios capitais, através do Brasil. E fizeram um estudo bem detalhado. Passaram como 3 dias observando creches e pré-escolas nessas cidades, realmente tentando entender como é a qualidade. Eles usaram uns instrumentos que já se têm aplicado nos Estados Unidos, em Alemanha, em Portugal. Então, realmente são instrumentos que dá para comparar com outros países também. E o que acharam são que nas creches, uns 50% das creches ficaram nesse grupo inadequado, ou seja, o pior grupo que existe de qualidade. De pré-escola são 30%. Então, temos uns mais, desculpa, é um pouco pequeno, mas esse é cor vermelho. Então, o amarelo é o próximo grupo básico, de qualidade básica, que é depois de inadequado. Depois temos algumas creches e pré-escolas na categoria adequada e 1% das creches e pré-escolas que ficaram nessa área de bom. E 4% das pré-escolas. E o que não dá para ver neste gráfico, nesta figura, é que tem outra categoria, que é excelente. E neste estudo, estudando, não acharam nenhuma creche nem pré-escola que atingiu isso. Agora, como já falei, já no Brasil tem melhorado muito, então não é para dizer, a qualidade é tão ruim. Não, só é para observar, bem, quais são as áreas onde realmente podemos melhorar, tomar os próximos passos para a melhoria. Agora, essas categorias de inadequado, bom, excelente, realmente são um conjunto.
são conjuntos de várias áreas, não? A infraestrutura, que já olhamos um pouco sobre isso, as atividades que se fazem com as crianças, interações entre professor e criança, a atividade de falar e compreender, a estrutura durante o dia, ou seja, estão passando todo o dia sentado olhando a Xuxa, ou estão realmente jogando com os blocos, fazendo... Eu visitei uma creche uma vez, não vou mencionar onde, mas onde eu entrei, a atividade de estimulação foi assistir a Xuxa, que não sei, talvez em poucas porções pode ser bom, mas talvez não como a estrutura principal do projeto, do programa. Mas então, o que acharam mais interessante, o que eu achei mais interessante desses resultados é que as interações entre os professores e as crianças foi a área de qualidade mais forte. Ou seja, foi o mais adequado de todas as áreas observadas. E as atividades de estimulação foi a área menos forte, ou seja, mais fraca, com mais oportunidade para melhorar. Então, o que isso nos diz é que não temos professores que estão chegando na creche, na pré-escola, que passam todo dia tomando café, olhando televisão, batendo papo. Não, eles estão lá, estão interagindo com as crianças. Eles querem fazer a coisa certa. Mas o que observamos com as atividades é que, em muitos casos, eles não sabem o que tem que fazer, não sabem como fazê-lo. E isso é uma área onde nós podemos fazer uma intervenção, nós podemos realmente ajudar. Então, vou tomar um passo para trás, só para falar um pouco de motivação. Temos falado, ok, melhorou muito, falta muito ainda, tudo bem. Mas por que é tão importante? E já o senhor Shonkoff, o Dr. Shonkoff, hoje de manhã falou da neurociência e... o professor Naércio, na segunda sessão, falou um pouco sobre uma evidência, uma pesquisa que ele fez. Agora, o importante é que essa pesquisa, que ele fez, é uma parte do consenso de pesquisas que está saindo do Brasil sobre a importância da primeira infância e seu impacto na vida. E em nosso relatório tentamos recorrer todos os estudos que se têm realizado, mas alguns poucos. Por exemplo, no município de Sertãozinho, aqui no estado de São Paulo, se fez um estudo demonstrando que crianças que participaram da pré-escola avançaram uns 6% mais na Província Brasil. Um estudo que se realizou em creches, no Rio de Janeiro, demonstrou que creches de melhor qualidade, ou seja, entre crianças todas nas creches de melhor qualidade demonstraram um impacto significativo sobre o desenvolvimento social e cognitivo. Outro estudo que usou dados de todo o Nordeste e Sudeste do Brasil, comparando crianças que participaram da pré-escola e não, demonstrou um impacto de meio ano mais, quando já foram adultos, de escolaridade, e também para certos grupos até melhor renda anual para essas pessoas. E outro estudo que usou dados de todo o país demonstrou que nas matemáticas do 3º e 4º ano do ensino fundamental, as crianças que participaram da pré-escola realmente demonstraram um impacto significativamente melhor. Então, não é um estudo, são muitos estudos, estão saindo cada dia mais. O professor Shonkoff, um estudo de mais, uma coisa que saiu desse estudo de qualidade que se realizou ano passado, foi em 3 municípios, se realizou um estudo estudando a qualidade e lá também, na Província Brasil, comparando crianças que participaram nas pré-escolas de melhor qualidade versus de pior qualidade, uma diferença significativa. De fato, o que achei super interessante sobre esse estudo é que se uma criança for para uma pré-escola de baixa qualidade, o resultado na Província Brasil não foi diferente que uma criança que não foi para a pré-escola, não. Então, colocar crianças na pré-escola porque sim, simplesmente porque queremos fazê-lo, não dá. Ou seja, nós realmente precisamos criar essas oportunidades, mas criar oportunidades de qualidade. As mesmas coisas que estamos já tentando desempenhar no ensino fundamental em todo o Brasil. É oportunidade agora para fortalecer ao nível de educação infantil. Bem, já se falou um pouco hoje de manhã sobre alguma evidência internacional
Então, muita da fundação sobre as evidências do longo prazo, os retornos para a primeira infância, vem de alguns estudos dos Estados Unidos, que já continuaram com as crianças durante 20, 30, 40 anos. Não? Então, não estou calculando um retorno, o Dr. Shonkoff já demonstrou isso, mas o que observamos é em um rango muito grande de resultados. Não? Em um estudo no estado de Michigan, essa pré-escola Perry, que se fala muito, são crianças já adultos muito menos em prisão e muito maior rendimento. No estado de North Dakota, outro programa, o programa Abecedarian, também muito famoso, muito mais conclusão do ensino médio, emprego qualificado, educação superior. E um estudo em Chicago, no estado de Illinois, também se achou menos crianças em prisões, mais conclusão de ensino médio. Então, o fato de que os resultados são parecidos por vários estudos, realmente dá nossa força, esse consenso da importância. Agora, com esses estudos do retorno de largo prazo, o mais importante para lembrar isso não são programas de primeira infância, de qualquer coisa. São programas bem específicos. Esses 3 programas foram programas pequenos, de alta qualidade, focalizados em crianças bem vulneráveis. Então, não foram programas para crianças com muitos recursos. Então, quando pensamos nesses resultados fortes, de novo, isso não é uma pré-escola qualquer, é dar uma oportunidade, realmente dar um segmento à criança, um segmento com os pais, uma visita na casa, se for necessário. Ou seja, esse tipo de atividade é que achamos nestes programas que demonstram os impactos fortes de longo prazo. Desculpa, estou sempre falando um pouco do portunhol. Ok, então isso nos dá uma ideia de onde estamos e que falta. Então, outra coisa que fizemos como parte desse estudo é um levantamento, ou seja, revisamos uma literatura grande sobre as experiências com a educação infantil no Brasil e fizemos um levantamento qualitativo com uns 27 municípios para entender quais são os seus programas de educação infantil e outros programas de desenvolvimento infantil, porque, como você falou, hoje de manhã, não, tudo vai juntos, não se pode realmente separar a educação infantil de outras áreas. Mas, então, pensando nisso, quais são as próximas ações que realmente desejamos fazer para atingir melhores resultados? Como falei um pouco anteriormente, um ponto muito importante é que as crianças carentes realmente merecem maior prioridade. E temos 3 razões para isso. A primeira razão é a razão que o Dr. Shonkoff falou hoje de manhã, é que as crianças carentes, eles nascem com as mesmas habilidades, as mesmas possibilidades de qualquer outra criança. Mas já quando chegam na escola, já quando chegam com 5 anos, eles já têm perdido muito, porque não receberam, talvez na casa, tanta atenção, porque os pais têm que estar procurando trabalho todo o tempo. Já têm perdido o vocabulário, algumas coisas relacionadas com as crianças com mais recursos. Então, eles precisam mais desses programas para dar uma justiça, não, nas oportunidades. Segunda, é que tem muitos estudos que demonstram não só que as crianças carentes precisam mais, mas que os programas dão maior retornos para essas crianças. Então, tem estudos do Brasil, Estados Unidos, o Reino Unido e vários outros países que demonstram que realmente esses programas, o retorno por dólar é muito maior para essas crianças pobres, crianças carentes. E a terceira razão para investir, para direcionar melhor com as crianças carentes, é que eles não têm como pagar para a sua própria educação infantil. Se olharmos as crianças mais pobres, os mais ricos, e quantos estão usando educação infantil público, privado, o que observamos é que os 20% mais ricos, mais de 80% já estão em creches privadas. E é parecido com pré-escolas. É um pouco menor, porque já a pré-escola pública é um pouco mais estándar. Mais de 80% estão em creche privada. E com os 20% mais pobres, temos mais de 85% que estão na rede pública. Então, se nós direcionamos as vagas para as crianças mais pobres,
o que estamos fazendo, estamos abrindo a oportunidade para essas crianças e para essas crianças mais ricas, realmente têm recursos. Isso é o que demonstram esses dados. Eles têm recursos para fornecer eles mesmos. Agora, nós estamos dizendo que aqui no Brasil todo mundo não tem direito à oferta pública de educação infantil. Tudo bem. Mas não temos chegado, ou seja, temos 9,6 milhões de crianças fora da creche. E não podemos imaginar que daqui a 12 horas já vamos ter creches públicas para todas essas crianças. Mesmo com as 1,6 crianças na pré-escola, que tomara que mais rápido chegamos a isso, porque já isso é compulsório. Mas da mesma forma, ou seja, precisa de um tempo. E nesse tempo, até que cheguemos a fornecer essa oferta pública, então precisamos direcionar, precisamos oferecer primeiro para as crianças que precisam mais dessa intervenção. Então, só pensando um pouco mais nisso, se fazemos um cálculo, pensando, se você olhar esse círculo ao lado esquerdo, o que observamos é que, o que já conversamos, que 12% das crianças pobres, dos 20% mais pobres, estão na creche, qualquer tipo de creche. Não? 87% estão fora da creche. Agora, se olharmos a outro círculo, estamos olhando como se usa essas creches, essas vagas nas creches públicas. E o que achamos é que mais ou menos 25% dos espaços nas creches públicas em Brasil são usados por crianças com mais recursos. Então, se formos redirecionar essas vagas para as crianças mais carentes, o que acharíamos é mais que o dobro das crianças ficariam das crianças pobres ficariam dentro da creche, se formos redirecionar. Agora, obviamente, ninguém está recomendando tirar crianças ricas nas creches, não, ir lá. Isso é... Ou seja, cada criança precisa dessa ajuda e tem esse direito. Mas estamos pensando no futuro. Estamos pensando nas vagas novas. Como vamos alocar essas vagas? Bem, vamos pensar estrategicamente e dar essas vagas para as crianças que precisam mais. E se fazemos esse redirecionamento com estratégia, com inteligência, podemos fazer uma diferença enorme para as crianças pobres. Não é que vamos aumentar uns 5, 10 crianças mais. Não, vamos dobrar as crianças pobres que têm acesso a isso. E isso é uma oportunidade forte. Então, como se faz? Bem, tem algumas coisas. A primeira decisão que uma secretária de educação tem que fazer, o secretário de educação, como for o caso, tem que fazer quando está construindo novas creches é onde construir. Então, a melhor forma de alocar creches a crianças que precisam é construir em lugares onde tem pessoas carentes. Agora, no que temos visto, a maioria dos municípios nos quais nós conversamos estão já fazendo isso. Ou seja, geralmente não estão, vamos usar orçamento participativo e construir creches públicas nos lugares mais ricos da cidade. Não, já estamos nisso e eu acho que isso é um avanço. Agora, o próximo passo é quem é que entra nesta creche. Em quase cada município no qual eu tenho trabalhado, tem sobredemanda da creche. Então, sim, tem pais que não querem enviar. E tudo bem, ou seja, não tem nenhuma lei que um pai tem que enviar sua criança de 6 meses para uma creche. Talvez está recebendo muita estimulação na casa e tem várias possibilidades. Mas, na grande maioria dos casos, tem mais crianças procurando vagas do que existem vagas para dar. Então, geralmente no Brasil, o que acontece é a seleção descentralizada, ou seja, a Secretaria de Educação dá diretrizes para os diretores, dizendo, bem, realmente devem favorecer as crianças mais carentes, e em muitos casos os diretores realmente têm toda a discrição para implantar essas diretrizes. Agora, isso tem uma lógica. Não? Ou seja, os diretores, eles conhecem a comunidade, eles têm um conhecimento com as pessoas na sua comunidade. Então, talvez eles podem decidir, essa família que
carente, essa não, então realmente vamos dar a oportunidade. Mas o difícil disso é que também os diretores não são omnipotentes, não? E eles geralmente estão fazendo tanto em gerenciar a creche ou a pré-escola que eles não têm tempo para levantar uma base de dados sobre as necessidades de cada família. Isso é simplesmente fora do tempo e da possibilidade da maioria dos diretores. Então, pode ser que crianças muito carentes, simplesmente porque não têm uma comunicação com o diretor, não atingem entrar na creche, embora precisam da vaga, talvez realmente merecem. Então, duas possibilidades que alguns municípios no Brasil estão implantando dão uma alternativa. Uma é a seleção baseada em recursos. Então, usar uma regra, ou simples ou complicada, dependendo do caso, para decidir quem entra. Por exemplo, Bolsa Família, não? Crianças que participam na Bolsa Família. Ou muitos municípios têm sua própria versão, sua própria bolsa suplementária, não? Eles têm prioridade. Uma maneira simples, não? Em outros casos, tem uma aplicação, não? Porque talvez a prioridade não é exatamente igual às prioridades da Bolsa Família. Então, uma aplicação e usam de uma forma digitada, não? Computerizada, para organizar e já definir quem entra, quem não. Dentro de um sistema assim, ainda se pode dar certa liberdade ao diretor, porque, como falamos, o diretor pode ter alguma informação especial, não? Podemos dizer, bem, uns 5% das vagas, o diretor pode usar sua descrição para realmente identificar crianças que talvez caem fora da base de dados por alguma razão. Ok, é uma possibilidade. Outra maneira que foi implantada no Rio durante uns 2, 3 anos é um sorteio. Agora, obviamente, o primeiro pensamento que eu tenho disso é um sorteio, mas não vamos sortear com o futuro de nossas crianças. Bem, o que fizeram no Rio é criaram um sorteio para que cada criança que queria um espaço numa vaga, uma vaga numa creche pública, tivesse essa possibilidade. Foi entrada no sorteio. Agora, foi dado mais possibilidade no sorteio para as crianças carentes. Então, as crianças mais carentes tinham o triplo da possibilidade que uma criança com um pouco mais de recursos. Então, realmente, todo mundo tem a oportunidade, mas tem mais possibilidade para os pobres. E o bom dessa forma é que, nessa maneira, não é que todas as crianças na creche são crianças muito carentes, não? Tem essa possibilidade de socializar juntos com crianças de vários níveis socioeconômicos. Bem, não tenho uma ideia muito forte que esta é a melhor forma, essa é outra melhor forma. Mas essas duas formas são formas sistemáticas para fazê-lo, para assegurar de que estamos direcionando de uma forma estratégica, que não estamos simplesmente esperando que os diretores usem o melhor juízo. Os diretores, geralmente, são muito bons, são muito bem intencionados, mas não têm toda a informação sobre cada criança. Então, para assegurar de não perder, estas são algumas alternativas. Agora, as duas alternativas precisam de uma coisa importante, que é um sistema informático forte. Então, não um sistema que, bem, os diretores sabem quem está. Não. Estes sistemas e, em geral, o monitoramento, o monitoreio das creches, da pré-escola, requer um sistema centralizado, digitado. Quem está na creche? Quem está querendo entrar? Quem está saindo? Então, para realmente dar esse segmento, que não estamos simplesmente dando uma vaga, não estamos simplesmente dando um espaço, senão estamos dando um segmento, que podemos ter um sistema computerizado que, se uma criança falha várias vezes, já uma bandeira vermelha se levanta e recebe alguma atenção especial. Essas são possibilidades que só se abrem quando investimos em informação. Agora, temos falado um pouco dos centros, e como é que vamos alocar essas vagas nos centros e quanto isso. Agora, para mim, uma coisa importante é pensar na realidade de quantos centros se precisaria para todas essas crianças. Então, por exemplo, se olhamos os 9,6 milhões de crianças nas creches, agora,
A meta de cobertura na creche talvez não é 100%. De novo, alguns pais não querem meter a criança na creche e isso não é uma lei. Então, imaginamos que a meta é chegar a 33%. Não? Só é um número, é uma possibilidade. É o dobro do que temos agora. Então, seria 3,2 milhões. Então, se formos ter 90 crianças por creche, que é grande, já é uma creche num centro municipal, não, numa cidade. Então, precisaríamos mais de 35 mil mais creches para chegar só a esse 33%. Podemos pensar em quanto tempo vamos precisar construir essas 35 mil creches. Não vou esperar até que calculem, porque não temos tanto tempo, mas... com as pré-escolas também, que já é compulsório. Não? Queremos 100% das crianças nas pré-escolas. Vamos de 1,6 milhões de crianças. Imaginamos de novo 90 crianças por pré-escola. Serão 17, quase 18 mil mais pré-escolas. Então, até agora, não estamos avançando na velocidade para atingir isso para o 2016. Agora, outra coisa para pensar é não só que o tamanho é enorme, mas pensando na viabilidade, na factibilidade de construir essas creches pré-escolas nas áreas rurais. Então, por exemplo, se olhamos em Pernambuco, tanto em Pernambuco como em São Paulo, vou começar com São Paulo. Olhamos em São Paulo o tamanho, a média de uma pré-escola em São Paulo. E no estado de São Paulo. Agora, no município de São Paulo, para preencher essa pré-escola, só se precisa as crianças de menos de meio quilômetro quadrado. Ou seja, não são crianças de muito longe, porque tem tantas pessoas aqui em São Paulo, uma densidade tão forte, não tem problema. Agora, se vamos a outro município mais rural, escolhemos um município rural do São Paulo e dizemos, então, nesse município, quanto espaço precisaríamos para preencher essa mesma pré-escola? Precisaríamos de 320 quilômetros quadrados. Fizemos o mesmo cálculo em Pernambuco. É a mesma coisa, ou seja, nas áreas rurais, o que observamos nesses casos é que realmente construir e trazer as crianças, especialmente, ou seja, os cálculos seriam parecidos, se vocês puderem ver, seriam parecidos para as creches, não? Não imaginamos que vamos enviar uma criança na florestania, no Acre, que vamos enviar essa criança num bote, não, para andar uns 320 quilômetros para chegar lá na creche. Simplesmente não vai acontecer. Então, dado isso, realmente precisamos pensar de uma forma criativa. E muitos no Brasil já estão fazendo isso. Pensar um pouco fora dos centros. Não? O que precisamos é atendimento relevante ao lugar. Não? Então, nas áreas urbanas, dependendo da situação, a melhor solução pode ser o centro. E é por isso que o Ministério da Educação tem, dentro do Fundeb, realmente focalizado nos centros, não? Porque em muitos casos isso sim é uma boa maneira de fornecer atendimento, é uma boa maneira de concentrar qualidade, por exemplo. Mas, como observamos, em áreas rurais, em certas outras condições, pode ser que isso simplesmente não vai funcionar. Agora, em nosso levantamento e conversando, observamos vários exemplos de municípios e estados que estão investindo em programas novos, formas criativas de atendimento. Então, um exemplo conhecido provavelmente por todos aqui é do Rio Grande do Sul, programas de primeira infância melhor, que faz uma mistura, né, de atendimento em casa, de atendimento em centros locais. Então, tenta atingir cada criança, mas usando uma variedade de métodos, não, para chegar a essas crianças. E juntando os serviços de educação e de saúde e de assistência social. Outro programa, no estado do Acre, é o programa de asas da florestaria infantil, que é um pouco diferente. Eles
professores entram na florestania e acham um grupo de casas e eles juntam como 5, 6 crianças juntos numa casa e fazem algum estímulo cognitivo durante como 2, 3 vezes na semana. Então, dão esse estímulo no contexto onde é impossível levar essas crianças para algum centro. Ainda fornecem o que essas crianças precisam. E nesse caso também tem a possibilidade, o benefício adicional que eles podem, também com o programa Primeira Infância Melhor, ajudar os pais e realmente dar atendimento aos pais, chegar a ser melhores pais. No Rio de Janeiro estão experimentando com algumas outras formas de atendimento que não vou conversar, porque o senhor Eduardo Pádua vai conversar disso amanhã um pouco, então não vou roubar seu conteúdo. Outra forma de atendimento, eu estava visitando faz um pouco de tempo um programa em México, que eles usam, não fazem visitas na casa, mas utilizam lugares, prédios que já existem, não construem creches, senão usam lugares que já existem para centros comunitários, juntam mães e pais com seus filhos e dão um estímulo para as crianças e para os pais. Então, é outra forma de atendimento. É pensar criativamente para atingir as crianças que não vamos atingir com a mesma forma de atingir que temos usado até agora. Esse método é muito importante, mas não dá em cada caso. E esses métodos criativos nos dão uma oportunidade. Em vários municípios e estados, eu tenho falado com secretarias de educação, eu principalmente tenho trabalhado na educação, e falam, você sabe, nós estamos tentando trabalhar em conjunto com saúde, mas a estrutura do sistema faz muito difícil, ou seja, não é culpa de educação, culpa de saúde. Não, é simplesmente a estrutura, os centros formais faz difícil. E eu sei que vamos atingi-lo, mas esses métodos de atendimento criativo nos dão uma oportunidade para pensar fora da caixa. E, por exemplo, no programa Primeira Infância Melhor, alguns outros programas realmente têm atingido isso. Tem atingido que educação, saúde, assistência social estejam trabalhando juntos. E isso é uma coisa que é um modelo que podemos adaptar, copiar e continuar usando. Não? É uma oportunidade. Ok. Pensando na qualidade, ou seja, observamos que a qualidade ainda falta. Não, temos esses 50% de creches inadequadas. O que vamos fazer com essas creches? Ok, primeiro, não podemos saber se temos melhorado nada se não estamos monitoreando a qualidade. Não? Ou seja, se fazemos algum investimento e depois de um ano, acho que as creches são muito melhores. Isso é o achismo, não é verdade, porque não temos uma maneira de sabê-lo. Então, o que temos observado, tem alguns aspectos dos centros que são muito fáceis de observar, como essas 2 creches que vocês observam lá. É fácil dizer, a infraestrutura da primeira creche não parece tão adequada como a infraestrutura da segunda creche, sei lá. Obviamente depende do contexto, mas é uma coisa muito simples. Não? Mas tem muitas coisas que são muito difíceis de observar. Um estudo no Rio de Janeiro que foi feito perguntou aos pais o que vocês acham da qualidade da creche e também se foi para as creches para observar. E o que observaram foi que todos os pais disseram, a creche é ótima, eu gosto muito, mas depois você olha, a qualidade varia muito. Algumas das creches foram muito ruins, outras muito boas, coisas que os pais sabem, meu pai não quebrou a perna, ou seja, chegou em casa bem, parecia feliz, né, depois dessas horas de televisão, sei lá. Ou seja, é muito difícil observar essas atividades. Então, esses instrumentos observacionais que comentei, que foram parte do estudo do Ministério da Educação com a Fundação Carlos Chagas, são instrumentos que se pode aplicar. E eu sei que vários municípios já estão iniciando o processo de aplicar, pelo menos numa amostra, para melhorar, para saber qual é a qualidade. E depois você pode fazer de novo, depois de 1 ano, 2 anos. Estamos melhorando em alguns desses aspectos. Provas de desenvolvimento infantil, ou seja, provas cognitivas e não cognitivas. Agora, sempre quando falo disso, algumas pessoas ficam um pouco com
a pergunta, bem, mas não queremos fazer essas provas e o diretor então vai tirar as crianças da pré-escola ou vai dizer, você precisa ficar na creche 2 anos mais. Com certeza. Ou seja, essas provas nessa idade não são para isso. Mas o que sim são para achar as crianças que têm mais necessidade e para achar as creches e as pré-escolas que não estão ajudando tanto como pudessem. Ou seja, em muitos países já tem programas onde dão esses testes numa amostra de crianças, dão resultados aos pais para ajudá-los a dar às crianças o que precisam e usam isso para intervir nos centros, para dar mais formação para os professores, para dar formação específica nas áreas que eles precisam, segundo as necessidades das crianças. Então, é uma coisa que tem muito valor se usamos com cuidado. E internacionalmente também tem muitos sistemas de avaliação que combinam essas duas coisas para dar um score para cada centro de educação infantil, creche, pré-escola. E depois eles informam aos pais. Essa creche aqui nesse bairro, ele tem um score inadequado, mas esse outro ao lado tem um score bom. Então, o que os pais vão fazer, se tem essa possibilidade? Então, dá um incentivo para os centros realmente fazer uma mudança. Cada lugar onde tenho trabalhado, eu recebo queixas sobre as creches conveniadas, pré-escolas conveniadas. A qualidade é muito ruim, que é interessante, trabalhando no Banco Mundial, porque o Banco Mundial sempre temos que aproveitar o setor privado muito bem, e chego aqui no Brasil, as conveniadas são um desastre. Bem, eu tenho trabalhado em alguns municípios aqui. O que temos achado é que, sim, tem problemas com os conveniados, mas em alguns municípios onde eu tenho trabalhado, o problema tem que ver com faltas de supervisão e faltas de força nos contratos, nos convênios, para dar o poder ao município fazer alguma coisa para corrigir esses problemas com a conveniadas. Então, de novo, volta para esse monitoreio. Ok, quase vamos fechando. Bem, outra coisa para melhorar a qualidade, como observamos nas áreas de qualidade, a área mais fraca foram as atividades. E parece, então, que esses professores não sabem o que fazer. Então, como podemos ajudar a eles a chegar a esse ponto? Não? Já até agora tem alguns programas de formação. Muito bem. E voltando de novo, as atividades, os programas que têm maiores retornos são programas que têm muito boa qualidade, que têm atividades. Eu tenho lido sobre o currículo no programa de pré-escola Perry, sobre o Abecedarian. São programas com atividades bem, trabalhando com as crianças para criar atividades super impressionantes. Ou seja, mas são um investimento fazer isso. Agora, aqui no Brasil, já temos alguns recursos para ajudar com as atividades. No ano 88, se publicaram esses 3 volumes, essa guia curricular, que tem muita informação sobre boas atividades na educação infantil. E também faz 2 anos, o Ministério da Educação publicou uns diretrizes, que também explica como se cria boas atividades. Agora, o que estes recursos importantes faltam são informação específica. Então, se eu sou professor, eu chego na minha creche cada dia, e eu preciso fazer alguma coisa, e eu vou para a guia curricular e diz, música é muito importante, a atividade de música deve ter esta qualidade, esta outra característica. Ok, tudo bem, excelente, mas o que vou fazer hoje com as crianças? Agora, não queremos regulamentar cada professor na creche, ou seja, essa liberdade é muito bom, mas dar guias específicas de atividades que dizem, olha, hoje, para uma atividade de ciência, o que você pode fazer, você vai precisar destes recursos e pode fazer isto ou outro. Eu sei que vários municípios já estão desenvolvendo esses recursos. Eu acho que é exatamente a direção ao qual precisamos ir para dar essas ferramentas para os professores, para poder criar as atividades necessárias para estimular essas crianças. Eu sei que no Rio de Janeiro estavam planejando fazer isso, no município de Palmas, capital de Tocantins, já fizeram um manual assim. Então, obviamente, tudo depende da qualidade, mas é o esforço na direção correta.
Uma última área que achamos muito importante é que aqui, quando fizemos o levantamento com 27 municípios e conversando com vários mais, ou seja, o Brasil tem mais de 5.000 municípios e a educação infantil está quase completamente descentralizado. Então, temos 5.000 experimentos na educação infantil. E quando fizemos o levantamento, o que achamos é que tem muita variedade, muitas inovações, muitas ideias interessantes em vários municípios. Tem municípios que estão desenvolvendo programas novos com currículos, que estão dispostos a compartilhar com outros municípios. Não? O Rio de Janeiro desenvolveu um programa Primeira Infância Completa. Tem um currículo. Ou esse programa que já falei, Asas da Floresta Infantil. Tem um currículo. Estão dispostos a compartilhar com outros municípios. E muitos outros municípios têm interesse, mas não sabem como, não têm o número de telefone da secretária de Acre, coordenadora de educação infantil. Então, como fazemos? Também tem programas criativos que nós vimos no nosso levantamento, programas criativos para ensinar os números, a ciência, a dança, coisas que, então, se eu for um coordenador novo de educação infantil, eu não teria que reinventar tudo. Não? Eu poderia já iniciar, poderia construir sobre a base que outros municípios já fizeram. E então, como podemos atingir esse compartilhar? E sabemos que esse compartilhar informações já acontece de certa forma informal. Acontece no contexto de eventos como este evento. Não? Também já tem criado vários sites na internet que são bastante ativos. Eu tenho figuras de dois dos sites, a Rede de Cooperação Criança e Paz, a Rede de Cooperação pela Primeira Infância, onde as pessoas entram e compartilham notícias, novidades, informações sobre programas. Isso é uma novidade muito boa. O Banco Mundial, em conjunto com o Instituto 0 a 6, durante o último ano, organizou uma série de palestras virtuais, que, por exemplo, a secretária Cláudia Costin, do município de Educação, da Secretaria de Educação no Rio, o secretário de Educação do Estado do Acre, compartilharam na internet seus programas e então pessoas participaram de várias partes do Brasil inteiro, sentado no seu escritório, aprendendo, fazendo perguntas pelo chat, aprendendo já com milhares de quilômetros de distância, mas compartilhando essa informação. E esse levantamento que eu mencionei está no processo de colocar num site separado, onde todo mundo pode procurar e vai ser lançado já ao final da semana que vem. Então, podemos compartilhar mais informação sobre isso e esperamos criar uma ferramenta viva, e eu sei que tem várias iniciativas parecidas que vamos compartilhar esforços, não? Mas um instrumento vivo, onde os municípios podem compartilhar suas informações sem nenhum intermediário. Então, isso está em processo. Ok, então, só para concluir a ação, não? Lembrar, no contexto de tudo isso, é que realmente estamos num momento emocionante, tem melhorado muito. As coisas na primeira infância estão andando na direção correta, estão melhorando. Mas ainda faltam muitas crianças fora da pré-escola, crianças que querem estar dentro das creches, ou que devem estar dentro das creches, mas que não estão. E temos oportunidades bem fortes para melhorar na qualidade também. Ok. Então, realmente, tem muitas coisas que podemos melhorar, mas umas áreas que achamos em nosso estudo super importante, é esse melhoramento de alocação de vagas, achar uma maneira de realmente fazer que as vagas cheguem às crianças que mais precisam e não deixar isso à sorte. Segundo, isso precisa de sistemas fortes de monitoramento e informação. E também esses sistemas permitem que cada município poderia dar o mesmo segmento que o professor Naércio apresentou hoje na manhã, não? O que está acontecendo com as crianças que participam vocês sabem, da educação infantil. Precisamos do atendimento criativo. Ou seja, sim, construir centros de uma forma estratégica, mas abrir nossas mentes, não, para atingir as crianças da forma que for mais apropriada à situação deles e do município. E
uma sugestão muito específica, mas muito essencial, que os professores precisam orientação clara, específica, objetivas, para criar atividades que vão dar a estimulação necessária para nossas crianças. Então, também esta apresentação dobra como lançamento deste estudo, então depois vamos poder compartilhar isso. Obrigado.